Nessa videoaula você vai aprender a personalizar as fontes no tema Astra. As dicas que eu dou nessa videoaula, os ensinamentos, servem para praticamente qualquer tema, especialmente se o tema utiliza o personalizador do WordPress. Então vamos lá. Na videoaula anterior nós personalizamos as cores do projeto, certo? Então as cores são fundamentais. Embora nesse momento as cores que nós escolhemos não estejam aparecendo especificamente nas páginas, porque as páginas elas são geradas, dinamicamente a partir do nosso editor e não a partir do tema propriamente dito. Então é lá dentro do editor que a gente vai fazer muitas modificações de cor. Por outro lado, a fonte ela é padrão na maior parte do tema, ok? Então ela vai ser definida mesmo aqui no painel de controle do seu tema. Nesse caso, no Astra, nós vamos seguir para aparência, personalizar. Lógico, eu falei na videoaula anterior que se você tem um logo, fica mais fácil você definir um conjunto de fontes para o seu site, ou até mesmo uma única fonte, que não é muito recomendado. O ideal é que você tenha pelo menos duas fontes, uma para os títulos e outras para a leitura do texto em parágrafo, para o corpo, que é um texto mais fluido. Já o título você pode ser mais carregado, mais inovador, porque o título ele tem que chamar a atenção mesmo. Agora, na hora de ler, a pessoa quer um pouco mais de tranquilidade em termos de fonte. Por outro lado, a fonte é uma escolha vital, porque é ela que vai dar a cara do projeto. Então você precisa ter um certo feeling de criatividade, pelo menos para perceber o que você tem na vida real para você poder replicar online. O que eu quero dizer com isso? Bem, na prática, acesse aí o fontes.google.com e você vai ver que nós temos diversas fontes gratuitas para a gente usar nos nossos projetos. A maior parte dos temas do WordPress integra diretamente com o Google Fontes. É o caso do Astra. Então basta escolher uma fonte aqui, digitar dentro do tema e ele vai puxar para você. O trabalho humano que tem que ser feito é realmente na escolha do tema, da fonte, perdão. Então, para a gente definir a fonte, nós temos três opções aqui no filtro. Fontes que estão em tendência, as mais populares, as mais novas, ou eu posso procurar por nome. Começa pelo A, vai até o Z. Eu recomendo que você busque por tendência ou por fontes do tipo popular, as mais populares. Você vai ver que são até parecidas as que estão em tendência, as que são as mais populares. Mas, quando você precisar de um projeto que tem uma fonte muito inovadora, vem aqui no Newest, que talvez você tenha umas ideias bacanas, ok? Então, as fontes mais diferentes possíveis são as mais novas que chegaram aqui. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui então pelas mais populares, para a gente poder estar trabalhando. Nesse momento, de longe, as duas fontes mais populares em projetos de sites são o Roboto e a Open Sans, e muitas variações dessa. Além de Lato, Montserrat, Poppins, Noto Sans, Railway, são fontes muito comuns, PT Sans, Ubuntu, Ubuntu. E assim por diante. Então, você vai ver que nas fontes mais populares, você vai ver geralmente fontes que são recomendadas para você utilizar no corpo. Porque são fontes fáceis de ler, são fontes bonitas, são tranquilas. Então, você pode observar essas fontes e você vai ver uma opção legal para você usar no corpo do site. Ou seja, que vem aqui no texto. Agora, quando se trata de título, é interessante você ser um pouco mais arrojado. Então, talvez você deva procurar uma fonte lá nas tendências. Então, eu vou vir aqui em Trending para ver uma fonte diferente. Por exemplo, esse Vioda aqui, Vioda, Library, pode ser uma boa opção para o nosso projeto. Então, vamos combinar assim. Eu vou utilizar no corpo do site Roboto, que é uma fonte muito comum, e vou usar o Vioda Library nos títulos. Vamos voltar então para o nosso projeto. E agora eu vou acessar aqui em Global, dentro das configurações do personalizador do WordPress, com o tema Astra ativado. E agora eu vou em tipografia. Então aqui tem a tipografia base de títulos. Vamos começar com a tipografia base. Aqui eu vou digitar Roboto, só para a gente ver, foi a fonte que a gente escolheu ver. Ele já vai carregar aqui no pré-visualizador para a gente uma opção de como que está ficando. Olha. Ficou muito bom na minha opinião. Lembre-se que existem variantes. A variante define o peso da fonte geralmente. Então, por exemplo, eu posso ter uma fina, ela mais fininha. Eu posso ela ter um pouco mais grossa, mais pesada. Eu vou tirar aqui o normal 400 e deixar só o fina 100 para a gente ver como que funciona. Aí, claro, é com você que vai definir no seu projeto o que você acha melhor. Vou tirar o fina 100 e vou deixar leve 300.
Repare que no corpo aqui ela não está fazendo muita diferença, porque aqui embaixo tem um peso, olha, já definido. Então, ao invés disso, eu vou deixar aqui normal 400 nas variantes, vou desmarcar o leve 300, e aqui embaixo, onde está normal 400, eu vou definir fina 100. Entendeu a diferença? Ao invés de definir padrão aqui em cima, nas variantes, eu vou definir diretamente aqui, no peso. Então, como você pode ver, a fina 100 ela é muito fina, né? Então fica mais difícil de ler. Então, vamos utilizar aqui a leve 300, ao invés do normal 400, para ficar um texto fácil de ler, porém leve. Tá? Ficou perfeito. Olha. Você tem outras opções de design, como, por exemplo, o tamanho padrão da fonte do corpo. Olha, a gente pode estar definindo, sei lá, 18px, por exemplo. 18px é um tamanho grande, tá? 16px é um tamanho razoável. E 14, 12px é um tamanho pequeno. Defina o tamanho da fonte com base na quantidade de textos que você vai ter no site. Se for um site que tem muito texto, textos extensivos, utilize 14, tá? Às vezes até 12px. Agora, se você tem um site que tem poucos textos, como é o caso aqui do nosso, talvez 16, 18px seja uma boa ideia, ok? Então, estou carregando aqui um parágrafo pequeno, olha, só para a gente ter uma ideia, que é esse do nossa história aqui na pré-visualização. Bem, você tem ainda a opção da altura da linha. Essa é uma personalização importante. Ele está em 1.6 em. Quando, Marco, que eu vou definir uma altura maior ou menor da linha? Novamente, quando você tem muito texto, é melhor você ter uma altura menor da linha. E quando você tem poucos textos, a altura maior fica legal. Então, aqui 1.6, 1.7 em EM, né? Tá bem legal. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho para 1.75 em EM. Já vai dar uma diferença aqui, ó. Fica de olho. Olha lá, já deu uma diferença, tá? Mas eu vou deixar aqui em 1.7. Se você tiver uma letra, uma fonte maior e for aproximando a cada vez mais a altura da linha, vai ficando cada vez mais difícil a leitura. Então, cuidado. Tem outras opções que você pode estar fazendo aqui. Mas, no geral, é isso que a gente vai estar fazendo nesse momento no corpo, nas fontes que vão no corpo. Então, se a gente carregar nosso projeto aqui, original, você vai ver o tipo de fonte que a gente usava antes. E vamos carregar agora para ver se ele mostra o tipo de fonte que nós vamos usar agora. Então, pode ver que já deu uma cara totalmente diferente. Bem, vamos personalizar as fontes do título, aqui embaixo em títulos. Existem duas separações base dentro de títulos. Primeiro, você vai ter a definição padrão nesse quadrado aqui. Depois vai vir título 1, título 2, título 3, onde você pode herdar as configurações aqui de cima ou definir especificamente para aquele título um tipo de fonte, ok? Então, a fonte padrão que nós vamos estar utilizando, que a gente combinou, é essa Via Oda, ok? Então, vamos definir aqui para ver como é que fica. Claro, se a Via Oda Library ficar feia ou ficar extravagante, você define outra fonte, entendeu? Isso que é legal do personalizador, ó. Você pode chegar aqui e definir qualquer fonte que você quiser numa velocidade muito grande. Ah, Marco, eu achei essa fonte ruim. Tá, navega para outra fonte aí e já define, já testa, enfim, segue em frente, tá? Por exemplo, a Open Sans Condensed, se você está achando essa aqui muito... como que eu posso dizer? Se você está achando essa fonte muito... Desculpa, o termo me fugiu. Muito arrojada, então você pode vir aqui e escolher, por exemplo, a Open Sans. A Open Sans já é fina também, ela tem um detalhe fino, porque nós estamos falando de vinhos, né? Estamos falando de um mercado mais fino, mais suave, né? Tende a ser suave. Agora, se fosse um site de lutas, um site de tecnologia hardcore, seria uma coisa mais agressiva, né? Então você teria uma fonte mais agressiva também, beleza? Mas é aqui no título que a gente vai definir essa característica mais agressiva do título e não no corpo. Bem, seguindo, os títulos agora precisam ser definidos o tamanho. Repare que, geralmente, quando você instala o demo, o tamanho dos títulos eles já vêm mais ou menos acertados. Como você já tem algum conteúdo instalado no demo, o que você tem que fazer é comparar o conteúdo do demo com o seu conteúdo. Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos títulos longos. Se temos títulos longos e não queremos que quebrem duas linhas, é claro que a gente vai utilizar uma fonte menor. Agora, se o nosso título é curtinho, então é melhor utilizar um título de fonte maior. Tá? Então, isso fica a seu critério. Nesse caso, eu vou manter 80px também. Depois a gente publica, faz uma análise geral do demo para ver se as fontes que a gente escolheu não estão eclipsando alguma coisa, se estão mudando, quebrando algum layout, isso é muito importante. E após isso a gente pode seguir em frente com o desenvolvimento.